Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos a mais esse momento da oração do meio-dia. Louvo a Deus por sua presença, viu? Muito obrigado por estar aqui e reforçar esse grupo que busca a presença do Senhor ao meio-dia, nesse horário que a gente costuma dizer que é um horário improvável. Deus nos convidou para esse momento e você atendeu ao seu chamado. Eu também estou aqui. Louvado seja Deus por essa graça, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, você está no canal Tempo 3, um canal voltado ao estudo de temas proféticos, que tem como objetivo também promover comunhão, relacionamento com Deus, oração intercessória, todos os dias ao meio-dia, sempre que Deus permite, estamos aqui de segunda a sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, faça sua inscrição, deixe seu like. Se você se sentir abençoado, compartilhe o que você ouve aqui, o que você vai ouvir aqui com outras pessoas. Tá bom? Faça parte dessa família. Que Deus abençoe grandemente você. Muito bem, queridos, você que já está acostumado aqui com a nossa reunião, hoje nós estamos gravando ao meio-dia em ponto, a hora que você está assistindo essa reunião, estarei no médico com a minha esposa, mas fiz questão de gravar para a gente não ficar sem o nosso momento, né? Então aqui estamos. Convido você agora para a gente, sem mais delongas, irmos ao nosso momento de oração. Tá bom? Onde você estiver. Dê uma paradinha, se você estiver, por exemplo, fazendo algo que não der para fechar os olhos, então simplesmente eleva o pensamento ao céu, se você estiver dirigindo, na fila de um banco, não sei onde você estiver. Mas tente parar nesse momento para, junto com toda essa comunidade de fé, buscarmos ao Senhor. Oremos? Amado Deus, poderoso Pai que está no céu, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor nos tem feito, por todo o Teu cuidado, amor, proteção. Estamos felizes por estarmos aqui, tendo o privilégio de dedicarmos esses minutos ao estudo da Tua Palavra e à oração. Sabemos que os passos, Senhor, que nos levam para os últimos dias, as últimas horas da história, estão largos e se apressam muito. E nós precisamos também apressar os nossos passos. O Senhor também tem estado apressado com a pregação do Evangelho. A intenção do Senhor é que todas as pessoas escutem, ouçam falar a respeito das boas novas do Evangelho antes que seja tarde demais. Estamos em um período, Pai, que é necessária a urgência. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, nos dê esse espírito de urgência, para que a gente esteja engajado nesse projeto de pregação do Evangelho. Pai amado e querido, te pedimos que, antes de abrirmos a palavra, antes mesmo até de orarmos uns pelos outros, que o Senhor nos examine o coração e veja se tem alguma coisa que precisa ser retirada. Algum pecado da mente, do coração, do pensamento. Alguma palavra dita que desagradou ao Senhor. Alguma ação que te desonrou. Pai, perdoa todo e qualquer pecado que possamos ter praticado. Se falhamos com orgulho, egoísmo, imoralidade, malícia, mentira, Pai, tenha misericórdia. Lava-nos por completo e preserva-nos em teus caminhos, para que a gente não fique, Pai, repetindo os mesmos pecados e te ofendendo. Pelo contrário, queremos viver em novidade de vida para a glória do teu nome. Preserva-nos para a tua glória, imploramos, Pai. Então tira tudo, Pai, que atrapalha, tudo que possa ser uma interrupção, um bloqueio para a transmissão da tua palavra. Que a tua palavra alcance o que ela se propõe. Nossos corações, as nossas mentes, a transformação do nosso ser. Pai amado e querido, oramos neste momento pelos pedidos de oração que estão aqui no chat, os que não foram postos aqui, mas que estão nos corações, no desejo de cada um. Tu sabes das nossas necessidades, do que nós mais precisamos. O Senhor sabe quanto é importante essa interação conosco. Se o Senhor não interagir com a gente fica sem paz, sem alegria, sentindo como se o Senhor estivesse longe da gente. Então, às vezes parece, Pai, a gente percebe que o Senhor permite que certas coisas aconteçam para que a gente te busque, para que a gente não perca esse fio, esse elo de ligação contigo, que é a oração.
Então preserva-nos, Senhor, nos ajude, atenda às nossas orações, nos dê a certeza de que o Senhor está olhando para nós, cuidando de tudo, para que a gente viva em paz e em segurança. Também oramos, ó Deus, para que quando abrirmos a Tua palavra, a Tua voz seja ouvida e a gente seja alimentado. Todos nós, quando chegamos aqui ao meio-dia, chegamos sedentos, querendo ouvir a Tua palavra, querendo ouvir a Tua voz. Quão maravilhoso será aquele primeiro sermão no céu, onde o próprio Senhor Jesus pregará. Nós queremos muito ouvir diretamente a Tua voz. Por enquanto, Pai, usa essas instrumentalidades humanas, falhas, complicadas, mas usa, Senhor, para que a gente tenha acesso à Tua mensagem, ao Teu recado que vem do céu. Pai querido, derrama sobre a Tua igreja o Espírito Santo prometido. Nós carecemos, ó Deus, desse batismo, do refrigério da Tua presença. Nós carecemos desse selamento. Sem sermos selados, Pai, estamos constantemente em risco. Satanás não descansa. E nós não queremos vacilar, nós queremos que o Teu Espírito nos controle. Queremos que o nosso temperamento, a nossa índole, estejam todas submetidas à Tua vontade por meio do Teu Espírito. Então, envia-nos, Pai, o batismo do Espírito Santo em forma de chuva, que os aguaceiros do Espírito possam inundar a Tua igreja, o coração do Teu povo e nos preparar para essa última fase da história humana, enquanto o pecado ainda existe. Essas bênçãos nós pedimos e Te agradecemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Como eu sempre digo, é maravilhoso, né? Descansarmos na presença do Senhor. Muito bem, queridos. Quem puder, pega a Bíblia aí e abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Se você já observou o tema de hoje é o poder da incredulidade. Eu poderia ter colocado aqui o poder da fé, por exemplo. Mas o poder da fé já é tão comentado, a gente já estuda tanto, a gente já fala tanto sobre isso. Inclusive, na última semana de temas que nós tivemos aqui, nós dedicamos o assunto da fé ao assunto da fé. E que eu pensei assim, não vou colocar o poder da fé, vou colocar o poder da incredulidade, porque às vezes a gente negligencia ou desconhece, melhor dizendo, a gente desconhece o poder da incredulidade, do que ela é capaz de fazer. Você já sabe que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Jesus disse, é capaz de nós dizermos assim, transporta-te, monte, daqui para ali, e assim acontecer. Porque a fé tem poder. Mas e a incredulidade? E quando a gente tem dificuldade de acreditar, e a gente insiste em pedir a Deus sinais para que a gente creia, Senhor, faça-me ver, Senhor, move aquilo, Senhor, faça fulano dizer essa palavra, Senhor, que alguém chegue para mim e diga assim, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Muitos homens de Deus no passado já pediram sinais a Deus. E alguns deles foram agraciados com sinal, outros não, mesmo pedindo. Mas, todas as vezes que você pensar em pedir um sinal a Deus, eu quero que você lembre da meditação de hoje, para que você possa levar em conta o que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Porque os fariseus, quando estavam na presença de Jesus, junto com os saduceus, eram duas classes que tinham divergências teológicas. Houve um momento que eles estavam juntos e Jesus estava ali e eles pediram um sinal para Jesus. Pediram um sinal. E eu vou direto ao texto de Cristo respondendo a esse pedido do sinal. É no capítulo 16 de Mateus e o verso 4, que diz assim, uma geração má e adúltera, Jesus falando, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Fariseus e saduceus estavam juntos ali.
e pediram a Jesus um sinal. Eles queriam um sinal. Mas será que aquele sinal ali era realmente para crer de que Jesus era o Filho de Deus e para que eles pudessem finalmente admitir o ministério sacerdotal de Cristo, o ministério messiânico de Cristo? Será que essa realmente era a intenção dos saduceus e dos fariseus nessa hora? Jesus bem sabia que não. Por isso ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Eu quero fazer uma pergunta antes de ir para o comentário. Você já pediu sinais a Deus e você já teve resposta a esses sinais? Responde aqui, escreve aqui para a gente. Você já teve respostas de Deus em alguns momentos que você pediu? Eu já tive. Eu já orei a Deus, já pedi: Senhor, me mostra isso. E tive sinais assim que considerei claros vindos da parte de Deus. Mas sabe qual é o grande problema do sinal? É que às vezes a nossa condição espiritual diante de Deus piora. Por que piora? Porque Deus nos dá luz e um pouco mais de luz, um pouco mais de instrução, o sinal, e ainda assim a gente volta à incredulidade. A incredulidade tem um poder miserável, meu querido irmão, minha querida irmã. Um poder miserável, me permita dizer. Um poder de fazer com que, vendo, a gente não veja, como diz a palavra, e ouvindo, a gente não escute. Jesus, falando lá em Apocalipse, falou muito dessa forma: para que vendo não vejam, e ouvindo não escutem. Por quê? Porque Deus sabia que a incredulidade do homem, em algumas situações, muitas vezes é maior do que a sua vontade de crer. E a incredulidade tem tanto poder que ela é capaz de nos cegar e de nos tornar surdos. A incredulidade nos cega e nos deixa surdos. Quando eu perguntei para você aqui, alguém aqui já recebeu algum sinal de Deus que pediu e Deus respondeu? Eu perguntei propositalmente, porque o povo de Israel viu o mar se abrir, o povo de Israel viu a nuvem cobrindo-os durante todo o dia, dando sombra para eles no deserto. Viu também a coluna de fogo à noite, iluminando a noite, para que eles se sentissem seguros diante da presença de Deus. Quantos e quantos milagres, o maná que descia do céu, de um fruto, ou seja lá o que tenha sido o maná, mas que nenhum ser humano jamais contemplou ou conheceu na terra. Era uma coisa diferente, eram sinais e maravilhas que o povo de Deus vivenciava, mas aquilo não mudou a dura serviço do povo de Israel. Pelo contrário, o fato de haver tantos sinais tornou mais dura a capacidade do povo de Israel de crer, porque à medida que eles se fechavam os sinais, se fechavam as provas de que Deus os amava e que os estava guiando, quanto mais eles se fechavam, mais duros se tornavam. E eu perguntei se você já vivenciou sinais, para que você tenha esse cuidado de não se tornar cada vez mais duro e não precisar cada vez mais e mais e mais de sinais, ao ponto que você perca o controle. É a mesma coisa que o uso de drogas, sabia? Eu lido com pessoas com problemas de vícios. Vou dar um exemplo aqui, o vício da pornografia. A pessoa que é viciada em pornografia, ela começa a produzir tantos hormônios, tanto os neurotransmissores começam a trabalhar de forma tão intensa que a quantidade de dopamina que é descarregada no sangue é tão grande, tão grande, tão grande, que o próprio corpo começa a inibir essa produção. E depois que ele começa a inibir essa produção, o que é que vai acontecer? O corpo, a mente vai precisar de mais dopamina, ele vai precisar produzir mais visual que o estimule, para que a quantidade de dopamina volte a ser produzida. E é um ciclo sem fim. Quanto mais você consome, mais você tem que consumir para voltar a ter as mesmas sensações. Curiosamente, o cristão que vive à base de milagres, ele pode viciar num tipo de fé que não vai lhe levar a nada. Vai simplesmente endurecer cada vez mais o seu coração e dificultá-lo de ver as obras de Deus nas pequenas coisas ou nas coisas naturais da vida. Você vai estar sempre pedindo a Deus
coisas grandiosas para poder crer, para poder acreditar, para ter segurança. Meu irmão, a incredulidade é poderosa, ela pode te cegar. Ela pode fazer você deixar de escutar. A palavra de Deus vai ser proferida, mas não vai mais mexer com você. O comentário diz assim, ó, a respeito do texto do verso 4. Fariseus e saduceus, que diferiam em muitas questões teológicas, se uniram nesta ocasião para testar Jesus. Eles queriam que Jesus operasse um milagre a fim de testar sua legitimidade. No entanto, os sinais nunca convencem os céticos. Jesus já havia realizado grandes milagres de cura, ressuscitado mortos e alimentado multidões, mas nada disso fora convincente, nem mesmo o sinal de Jonas, que foi o que ele disse que daria. Isto é, 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, e no caso de Jesus, na sepultura. Nem isso os convenceria. Nem o fato de ter visto Jesus sendo morto e depois vendo-o ou testemunhando, assistindo o testemunho de outras pessoas que ele havia ressuscitado, iria fazer com que eles mudassem a ideia que tinham a respeito de que Jesus era um impostor. Então a incredulidade tem o poder de isolar você, meu irmão. A incredulidade tem o poder de cegar, de ensurdecer você, de forma que você não consiga mais se sentir tocado ou afetado pelas investidas do Espírito Santo na tua vida, pelas obras de Deus na tua vida. Você vai precisar sempre de mais, de mais, de mais e de mais para poder sentir aquela sensação de prazer, de confiança e de fé. Ah, eu creio, ele me mostrou através de um sinal. Não, meu irmão, nós não precisamos de sinais. Nós precisamos crer no Senhor Jesus a todo custo. Esse é o convite do Senhor para mim e para você neste dia. Amado Deus e poderoso Pai, nós queremos fé, Senhor. Tua palavra diz que o teu Filho Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Pai querido e eterno, livra-nos da incredulidade. Precisamos parar de ficar te pedindo sinais, demonstrações da tua presença, de que o Senhor está por perto, de que o Senhor está ouvindo, de que o Senhor vai responder. Pai, isso não tem nos ajudado. E talvez por isso o Senhor tenha nos privado tanto destes sinais. Nós te louvamos por esse cuidado, porque a gente percebe que o Senhor sempre está interessado na nossa salvação e às vezes, mesmo as coisas espirituais podem nos desviar do real propósito que o Senhor estabeleceu para a gente. Obrigado por teu amor e cuidado. Encha-nos o coração de fé. Todas as vezes que lermos a tua palavra, que é o que realmente alimenta a nossa fé, possamos ter a fé fortalecida, robustecida, para a glória do teu nome. Toma-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida e os nossos corações na direção da tua vontade, imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha essa meditação, não, queridos? Que Deus me ajude, porque todos nós somos tentados de vez em quando a pedir: Senhor, dá-me um sinal, mostra-me, Senhor. Mas a gente deve ter cuidado, porque a incredulidade tem um poder avassalador de cegar, de aniquilar completamente com a nossa fé. Tá bom? Continue na presença do Senhor, andando na presença dele através dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Esse é o meu desejo, a minha oração para você. Um grande abraço, fique na presença do Senhor e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.